Bom, boa noite oficialmente a todos e a todas. Hoje, um novo ângulo aí, porque eu estou dando aula diretamente do computador da escola. Por isso que está com essa câmera um pouco mais vasta, um pouco mais distante de mim, é que eu estou dando aula diretamente do computador da escola, tá bom? Se durante a aula, se porventura eu tirar a máscara, porque eu não tenho ninguém aqui na sala, tá bom? Mas até o momento eu vou continuar assim mesmo. Bom, hoje a gente vai discutir sobre dois pontos, como eu já havia avisado, mencionado, né, no grupo, dei um spoiler lá. Vamos falar sobre os capítulos 7 e 8 da atual apostila. Tá? Estamos trabalhando, né, o projeto Desenvolvimento Pessoal. E hoje, especificamente, a gente vai tentar discutir esses dois capítulos, capítulo 7 e capítulo 8. Capítulo 7, voltado para a relação entre o farmacêutico e o aderente de farmácia, e capítulo 8, a prescrição farmacêutica, que também é um ponto, eu diria, muito curioso, mas também é uma informação muito importante, porque, vez ou outra, você pode precisar recorrer a esse recurso, e aí você precisa estar bem informada, você precisa, né, estar bem informado e saber um pouco sobre esse assunto aqui em questão, tá bom? Vamos lá. Deixa eu só... Acho que está gravando, perfeito. Vamos lá. Bom, ano passado a gente discutiu sobre a qualidade do atendimento. Me lembro que eu até disse, inclusive, que atendimento não é, ou não deveria ser, muitos ainda acham que sim, mas atendimento não é diferencial. Atendimento deve ser um atributo, um elemento obrigatório em todo e qualquer serviço, todo e qualquer produto. Ok? Então, quando a gente fala de qualidade no atendimento, a gente, na verdade, está falando de algo que já deve acontecer naturalmente, tá certo? Então, você não é, ah, digamos assim, né, ao pé da letra, você, ou a sua farmácia onde você trabalha, não deve achar que o atendimento, que a qualidade no atendimento é algo que vai diferenciar vocês e tornar vocês a melhor farmácia da cidade, não, tá? Porque qualidade é algo obrigatório, principalmente com tantos concorrentes que temos aí fora, né? Certo? Todo e qualquer ramo tem muitos concorrentes, certo? Então, qualidade é algo obrigatório, porque se todo mundo, desde a ponta até o final, até quando o produto ou o serviço chega ao consumidor, se todos, essa cadeia, dessa linha de processo, se todos se preocuparem com qualidade, com toda certeza vocês vão se destacar. Qualidade não só no atendimento, mas também em todos os outros pontos, né, dessa relação que a gente tem com o cliente, com o consumidor e tudo mais. Mas a gente falou bastante, inclusive teve uma pergunta, né? Você seria o seu próprio cliente? Me lembro. E depois a gente terminou a aula falando sobre os tipos de clientes, mostrando que existem diversos tipos de clientes, no sentido de todo mundo um dia vai precisar, por exemplo, de um medicamento, certo? Todos nós. Partindo desse pressuposto, existe uma grande e inevitável possibilidade de você se encontrar com clientes aí de todos os tipos de personalidade, todos os tipos de criação, tipos de tratamento e tudo mais. O que é que isso significa? Que você precisa, eu e você, né, nós precisamos entender que para cada tipo de cliente, geralmente a gente tem uma abordagem, um tipo certo de tratar e de encará-lo, certo? Então, um jeito certo. No final da aula a gente fez uma dinâmica, todo mundo que estava nesse pedaço da aula, a gente simulou uma ligação aqui, e aí a gente foi brincando, foi conversando, mas a ideia é mostrar para vocês o quê? Isso pode acontecer, não necessariamente presencialmente. Talvez um cara chato, né, estúpido, por exemplo, liga. E aí, por meio de uma ligação, você vai precisar, né, prestar esse atendimento, e aí você pode se deparar também com esses vários tipos de clientes.
mas a apostila fala com muito mais detalhes, tem inclusive características e forma de lidar, de abordar cada um desses clientes. Okay? Os principais, obviamente, existem outros com certeza, mas os principais, os que geralmente a gente encontra no ambiente farmacêutico são esses aí da apostila. Então tem dicas, spoilers e formas de você lidar e encarar, tá? Mas a aula foi gravada, está no YouTube, qualquer coisa você pode recorrer à aula. Hoje, vamos então falar um pouco sobre essa relação entre o farmacêutico e o atendente de farmácia. Não entendam relação somente como a, a, a similaridade assim, da área, ou seja, professor, a relação entre o farmacêutico e o atendente é que eles trabalham numa farmácia. Pô, realmente, você está correto, você está correto, é verdade. Mas esse é um ponto da relação. Então, há sim essa associação, ambos profissionais, tanto o farmacêutico quanto o atendente, podem trabalhar em uma farmácia, você está correto, já não trabalham, né? Mas essa relação aqui, que a gente vai discutir na aula de hoje, você vai perceber no decorrer dos slides, está voltada principalmente para o relacionamento, para atitudes que você, atendente de farmácia, deve procurar adotar para e bem, para você conseguir criar, promover um ambiente saudável de trabalho. Sabe aquele ambiente chato que ninguém quer trabalhar, que ninguém gosta? Sabe aquela vaga, aquele cargo que fica todo mundo trocando, porque ninguém suporta a equipe? Isso muitas vezes acontece por falta de profissionalismo, certo? E aí, na aula de hoje, nesta primeira etapa, nós vamos passar alguns pontos que são importantes para você observar e trazer isso para a sua prática, trazer isso para a sua realidade. Beleza? Vai fazer todo sentido, tá bom? Então, a relação tem a ver, sim, com a área de atuação, com o habitat natural, perdão pela expressão, mas é essa a ideia, né? O ambiente ali, mas, principalmente nessa aula, tem a ver com relacionamento. Então, como a equipe se relaciona? Bom, se a equipe se relaciona bem, se o ambiente de trabalho é agradável, os resultados tendem a ser positivos. Se a equipe não se relaciona bem, se identificamos muitos conflitos, muitos embates, muitas discussões negativas, muitas críticas nada construtivas, enfim. Se essa é a identificação e se essa é a realidade dessa equipe, dificilmente essa equipe vai para frente. Ok? Por isso que é importante discutirmos com seriedade, obviamente, mas discutirmos esse ponto. Depois, nós vamos entender um pouco sobre a prescrição farmacêutica. É um ponto curioso, não sei se, acredito que nem todo mundo, ou talvez ninguém talvez saiba, mas a gente vai ver se é possível ou não que um farmacêutico ofereça, vejam lá, será que é possível? É isso que a gente vai ver. Será que é possível que um cuidador, que um farmacêutico ofereça ou forneça uma prescrição? Será que o farmacêutico conseguiria dar uma prescrição farmacêutica? Se sim, será que esse cara tem que ter algum, sei lá, mestrado, doutorado, especialização em prescrição ou não? Será que é só em casos de sintomas mais leves, em situações que aparentemente não coloquem a vida da pessoa em risco diretamente? A gente vai entender, tá? E se sim, se for possível sim que um farmacêutico faça essa prescrição, o que será que ele precisa observar? Quais são os pontos que esse profissional, o farmacêutico no caso, precisa dominar? Não é ter um leve conhecimento, achar, nossa, eu sei o que é, eu sei que, sei lá, o que é farmacologia, eu acho que é isso aqui. Não, o que será que ele precisa dominar? Se é que essa prescrição é possível. A gente vai conversar na parte B, tá? No momento 2 da aula. Bom, vamos lá. Então, tem aí uma imagem. Eu tentei trazer para vocês uma imagem que pudesse, de alguma forma, mostrar um relacionamento entre dois profissionais, né, dentro de uma farmácia. E a ideia era essa. Vejam, tem aqui um cara com tipo uma prancheta aqui nas mãos, né? Aqui onde estou passando o mouse.
E uma moça aparentemente atenta, olhando, né, apreensiva ali para tentar entender o que é que ele está explicando. Isso tem tudo a ver com esse primeiro momento da aula, porque é onde a gente vai discutir sobre a relação que há ou que deveria haver entre um farmacêutico e um atendente de farmácia que queiram atuar, que queiram agir, sabe, com brilhantismo, de forma diferente. Bom, vamos lá. Beleza. Eu já adiantei que, obviamente, essa relação entre o farmacêutico e o atendente tem que ser próxima, né? É uma relação. A palavra relação já implica, já nos traz essa impressão, né? Já nos dá essa impressão de que é algo próximo, certo? Uma relação tem a ver, de certa forma, com proximidade. Ok? Então, a relação entre o farmacêutico e o atendente de farmácia fala necessariamente de dois profissionais que estão próximos. E essa proximidade tem dois caminhos. Por um lado, tem a ver, como eu falei para você no início da aula, tem sim a ver com a área de atuação. O farmacêutico e o atendente atuam na mesma área, no sentido de que lidam com medicamentos, lidam com farmacoterapia, com atendimento ao cliente, muitas vezes, sim. Então, sim, tem a ver com a área de atuação, seu primeiro braço dessa relação, mas também tem a ver com uma relação no sentido de um relacionamento interpessoal. Professor, de acho que é isso. O que é esse tal de relacionamento interpessoal? Se muitas vezes durante a aula eu trocar, né, relacionamento interpessoal, em vez de falar relação, você não liga não que significa a mesma coisa para o sentido da aula. Relacionamento interpessoal é toda e qualquer... Professor, Oi? professor, só um momentinho, é a Ana. Oi, Esse Ana. relacionamento interpessoal é outra coisa, viu, chefe? Não tenta querer me enganar, não, tá? O que é, Ana? O que é outra coisa? Não, professor, eu tô brincando. Esse... falar assim, é outra coisa, não vem para cima de mim não, né, Ana? Não vem com rolo não. Isso Não. mesmo, isso mesmo. Você vai ver. Você sabe, Ana, acho que tem tudo. Lógico, né, gente, que a Ana tá brincando aqui. Relacionamento interpessoal, eu falo assim, nos lugares que eu trabalhei, eu já trabalhei em lugar que esse relacionamento não era tão bom, e trabalhei em outros que o relacionamento era bem melhor. E é nítido, né? A Ana está brincando aqui, mas é nítido a diferença entre os ambientes onde eu passava, assim. Então, quando a equipe tinha um bom relacionamento, normalmente, lógico, né, gente? Normalmente, as coisas fluíam. Quando a equipe não tinha um relacionamento interpessoal tão bom assim, as coisas desandavam. É como, sei lá, Isso não, mesmo, professor. É não isso mesmo, o senhor é? tá... Não, é É? isso mesmo. Eu brinquei, mas é real. Não, Se não você tiver relacionamento interpessoal, a gente não consegue trabalhar. não vai para frente, nem mesmo. E esse relacionamento aqui, né, que é uma troca de informações, enfim, uma troca entre duas ou mais pessoas, uma troca saudável, clara, objetiva, né, sem agredir, sem ofender. Essa troca de informações também é essencial para outras áreas da nossa vida. Então, se você tem um bom relacionamento interpessoal com a sua família, geralmente você gosta da sua família e tal, né? Famílias que não têm um bom relacionamento pessoal, você prefere, muitos preferem ficar bem longe, né? Bem distante, tá bom? Mas a Ana brincou, mas é verdade, né? Esse relacionamento pessoal aqui é peça-chave. Muito bom. Bom, vamos lá. Então tem esses dois braços. Para hoje a gente vai focar principalmente em relacionamento interpessoal, tá? Bom, não podemos começar esse capítulo 7, sem fazer uma ressalva. O atendente de farmácia que atua com brilhantismo, né, que é uma referência que se destaca, necessariamente, obrigatoriamente, ele não pode só dominar conhecimento sobre saúde. Como assim, professor? Ixi, agora eu fiquei confuso. Você quer falar que não passa, que você disse aí, eu estou tentando dizer,
que não basta eu só ter conhecimento sobre saúde, sobre medicamentos, para você atuar com brilhantismo, isso é fundamental, é obrigatório, é a base, sim, que você saiba, obviamente, né? Conhecimentos relacionados à saúde e tudo mais, com certeza. Mas não é só isso. Precisamos complementar esses conhecimentos sobre saúde, né, entre aspas, entendam saúde como medicamentos, e todas as outras coisas que a gente já viu no curso. Entendam saúde, sim, como algo obrigatório, mas também há a necessidade de fazermos a junção, de complementarmos esses conhecimentos aqui em saúde com conhecimento sobre o desenvolvimento pessoal, que é justamente o que a gente tem discutido nessa apostila. Trazermos a questão humana para o jogo. Não só o conhecimento técnico, o conhecimento acadêmico, não. Isso é obrigatório, tem que saber para poder ajudar, óbvio, não colocar a vida do cliente em risco, tirar dúvidas, sim, tem que saber. Mas não posso, se eu quero atuar com brilhantismo, não posso desconsiderar a questão do desenvolvimento pessoal. Tá bom? Afinal, a todo tempo o atendente de farmácia está envolvido, está ligado, está lidando, convivendo com pessoas, sejam as pessoas da equipe, né? Sejam as pessoas da farmácia, os consumidores, sejam os fornecedores, que, como a gente já viu no início da apostila, nós também somos os responsáveis, geralmente, pelo recebimento, né? Por receber os medicamentos e tudo mais. Então, a todo tempo, o atendente de farmácia está com pessoas. Não adianta, inevitavelmente. E aí, por isso que ele tem que também ter estratégias e alguns conhecimentos e tentar aplicar esses conhecimentos sobre desenvolvimento pessoal. Bom, obviamente, a área de atuação dos dois profissionais, tanto o farmacêutico, bem como o atendente de farmácia, é a mesma. O que difere é que eles têm, muitas vezes, funções diferentes. Então, tem algumas coisas que o farmacêutico faz, por exemplo, que o atendente não pode. E aí, por aí vai. Mas a ideia é que nós, né, você e eu, que o atendente de farmácia auxilie, ajude, preste um suporte, né, um auxílio, uma ajuda, um apoio, atuando juntamente com o farmacêutico. Então, o farmacêutico tem ali, digamos assim, né, uma expressão, acho que vocês entendem, mas tem ali no atendente o seu braço direito. Então, alguém que ele pode contar, alguém que vai ajudar a executar a missão, seja no atendimento, seja na organização, e por aí vai, como a gente viu no início da apostila. Esse link aqui, ó, percebam o meu mouse, ó. Quando eu passo aqui, ó, nessas outras partes da apresentação, tá vendo que não fica normal, né? O cursor, normal. Vejam agora quando eu passo aqui em cima dessa escrita aqui em azul, ó. Percebem que mudou para uma mãozinha? O que isso aqui significa? Que é um hiperlink. Se você clicar aqui, você vai ser direcionado para outro local, tá? Então, estrategicamente coloquei aqui para você, depois, se for do seu interesse, você clicar aqui, fica mais fácil. Você vai conhecer um pouquinho mais sobre a resolução 417 de 29 de setembro de 2004. O que é isso, professor? O que é isso? E aqui é CFF, tá? Não é C aqui não, é o Conselho Federal de Farmácia, perdão, tá bom? Bom, o que isso quer dizer? O que é essa tal de resolução aí que foi posta, colocada em 29 de setembro de 2004? No artigo 17 dessa resolução, por isso que eu quis trazer e deixar aqui para você conseguir ter acesso à íntegra, tá? Na apostila tem só esse artigo 17, mas aqui onde eu achei, você vai ter acesso a toda a resolução. E tem vários outros assuntos que eu acho que são pertinentes. Se você tiver interesse, você clica aqui para conhecer. Mas o que essa resolução trata especificamente no artigo 17? Trata dos deveres do farmacêutico. Deveres, professor, quanto a quê? Aqui, ó. Quanto ao seu relacionamento profissional.
A ideia de relacionamento profissional é exatamente a ideia de relacionamento interpessoal. Então, lá no artigo 17 dessa resolução 417, o objetivo é tratar dos deveres. Então, o que, que o farmacêutico tem de dever? Não é de direito. É dever. O que, que ele é obrigado? Dever, tá? A gente, depois vocês podem ver, tá na apostila também, mas eu acho legal você dar uma olhada aqui, tá bom? Então, é isso que trata lá no capítulo 17, os deveres do farmacêutico quanto ao seu relacionamento profissional, interpessoal com seus colegas de equipe. Certo? E aí, a apostila faz um link, vocês podem perceber no início do capítulo, faz um link, ora, se o atendente de farmácia é quem vai auxiliar, apoiar, ajudar, prestar esse suporte ao farmacêutico, parece ser compreensível a gente adotar que esses deveres aqui do artigo 17 também sirvam para o atendente de farmácia. Então, o atendente também está debaixo desse guarda-chuva, digamos assim. Ele também tem esses deveres para que consiga ter um bom relacionamento profissional. Legal, né? Eu trouxe uma imagem aqui, a ideia é... Eu sei, professor, mas ninguém trabalha de terno na farmácia, né? Alguém pode falar, eu sei. Mas eu quis trazer para você só uma imagem para, de certa forma, demonstrar a união, né? A união faz a força, porque você tem várias mãos, né? Tem vários tamanhos, então, sei lá, umas 3 ou 4 pessoas aqui, para mostrar que o caminho a chave, muitas vezes, está no relacionamento interpessoal, no relacionamento da equipe. Como é que essa equipe vive? Como é que é o ambiente de trabalho? É um clima chato? Clima pesado? Ou todo mundo quer te queimar, todo mundo quer te entregar, fazer uma prova? Ou é um clima interessante, é um clima legal, um clima bacana, todo mundo está ali para poder ajudar, auxiliar? Então, esses são os pontos relacionados a essa imagem aqui, tá bom? Quis trazer uma ideia de unanimidade, de união. Vamos lá. Professor, bom, tá certo, eu já li lá, eu vi que realmente tem os deveres lá no artigo 17, tal. Professor, desculpa. Oi, Ana. Prometo que é a última vez que eu interrompo. Eu queria Não. saber, a resolução 417, qual é a data que o senhor subiu e eu esqueci de copiar Aqui a data? é 29 de setembro de 2004. Quer ver? 29. Tá, obrigada, Isso. professor. Imagina, que é isso, quer ver? Deixa eu ver uma coisa aqui. Peraí. Aqui. Cliquei aqui para mostrar, eu acho que será que travou. Ah, acho que travou. Peraí. Aí. Fui clicar para mostrar, acho que... Aí foi. Deixa eu abrir aqui vou mostrar para vocês. Rapidinho, só dar uma corrida aqui para vocês conseguirem visualizar. Eu cliquei naquele link, como eu falei para vocês, e agora ela está aqui abrindo aqui. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Eu vou deixar aberto a aula e a resolução lá do lado, só para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Bom, tá aqui, ó. Essa é a resolução. Aí, essa aqui. Opa! Aí, agora sim. De vez em quando dá umas travadinhas aqui. Aí, essa é a resolução. Opa. Aí, a resolução é essa, ó. Tá vendo? Tem 8 páginas. É só clicar naquele link que você vai ser jogado para cá, jogado para cá. Então, tem vários artigos, olha, capítulo 3 vai tratar, lida com, aborda as proibições. Então, tem vários artigos, artigo 14, aí vem o capítulo 4, capítulo 5, e a ideia é você ir trabalhando, ó. Aí, ó. 6, 17, então são itens importantíssimos para a gente poder conversar, tá bom? Só você clicar, dá uma estudada, é bem legal mesmo. Vamos lá, vamos voltar. Bom, o que eu estava falando é que não basta só você ter acesso ou saber sobre esses itens do artigo.
não é suficiente. Tá, mas professor, caramba, eu achei que fosse suficiente, porque, sabe, o que acontece, gente? Só saber não basta. Nós precisamos colocar em prática, né? Assim como tudo na vida, né? Saber é bom, é fundamental, com certeza. Mas vale muito mais quando a gente coloca a mão na massa, quando a gente executa, quando a gente trabalha e lida com esses assuntos, tá bom? Então, a ideia é necessário entendermos que existe um ambiente de trabalho saudável, desculpa, que não existe, sem uma boa relação entre a equipe. Foi o que eu já adiantei, né? Se você quer saber, só se olhar os resultados, se olhar o ambiente de trabalho, geralmente você já começa a pegar algumas coisas que podem indicar como é que é o relacionamento dessa equipe. Pode ver, tá? Então, não basta a gente só saber, não, mas eu sei todos os deveres, eu já li todos, gravei todos na cabeça. Pô, isso é muito bom, legal. Mas muito mais importante é você colocar em prática, tá? Então, o atendente sempre tem que procurar, em sua atuação, adotar uma postura ética e profissional. Para quem, professor? Olha, para com seus colegas de trabalho. Para com seus... Aqui, a ideia da aula principalmente é focar na equipe, tá? Nos colegas de trabalho. Mas entendam aqui também uma postura ética e profissional também com o consumidor. Também com o cliente, a pessoa que vai à farmácia pedir alguma informação ou comprar algum serviço, produto, sei lá, tá? Então, o foco é só a relação da equipe? Sim, relacionamento da equipe. Mas também precisamos entender que esse relacionamento se expande para outras pessoas que normalmente estão, né, envolvidas ali na farmácia. Tá? Então, o atendente vai adotar essa postura ética, essa postura profissional, lá com seus colegas de trabalho, porque quando ele faz isso, a apostila usa uma expressão que eu achei muito bonita, tem um significado muito forte, né? Agente promotor de um adequado ambiente de trabalho. Agente é como se fosse vou dar um exemplo, tá? É só uma metáfora. É como se fosse aí o responsável, digamos assim, uma autoridade, alguém que está representando, que está promovendo, por isso o promotor, vem de promover, de estimular, de instigar um ambiente de trabalho adequado. É como se você fosse uma pessoa que a todo momento, durante a sua atuação, você está procurando tornar o ambiente ali da farmácia, o ambiente farmacêutico, o seu habitat, algo legal, um ambiente amistoso, um ambiente gostoso, num clima bacana, sem ser aquele clima chato, pesado, as pessoas querem passar rasteira, né, e derrubar e tudo mais. Tá? Então, adotando uma postura ética profissional, consequentemente, esse atendente também acaba se tornando um promotor, vai, nome forte, mas a ideia é isso, que ele vai promover o ambiente de trabalho adequado. Para isso, existem algumas características que são fundamentais e inerentes a esse atendente de farmácia que atua com brilhantismo, que é, justamente, ele é um atendente de farmácia com brilhantismo que se transforma, se torna desse agente promotor, desse ambiente gostoso, ambiente adequado de trabalho. Tem algumas dicas aqui, eu não peguei todas, tá? Tem outras na página 38 da apostila. Eu trouxe apenas algumas aqui. Vamos lá. Elogiar quando reconhecer que houve um bom trabalho. Elogio é importante, né, gente? Com respeito, dentro sempre dos limites, obviamente, né? Mas é importante, porque é um sinal que você percebeu o que o colega fez, avaliou o que ele fez e gostou. É como se tivesse dado um like, né? Para a turma da internet. Deu um like. Gostou. Você elogiou o trabalho. O seu colega lá de trabalho, ou colega, vai começar a olhar para você com outros olhos. Pô, caramba, olha, tem alguém que se importa com o que eu faço. Você viu? Até, inclusive, até elogiou. Puxa, que bacana. Eu estava aqui achando que ninguém me dava valor, que ninguém estava de olho no que eu fazia. Olha que bacana, até me elogiaram hoje.
você muda o dia da pessoa. Entende? Porque um agente promotor de um ambiente adequado, você acha que quem recebeu um elogio, geralmente, né, na regra, geralmente, quem recebe o elogio vai querer sempre fazer daquele jeito para receber mais vezes elogio, né? E aí, nesse querer fazer mais vezes, muitas vezes para querer receber mais elogio, automaticamente o ambiente de trabalho vai melhorando. Então, alguém arruma as gôndolas, né, as prateleiras da farmácia de jeito, e aí vem alguém elogia, caramba, nossa, como é que ficou bonito o layout aqui? Olha, o marketing da farmácia, quem fez isso? Aí, foi a Fernanda, sei lá. Aí a Fernanda sempre vai querer fazer bem. Nossa, olha, tem um o pessoal aqui da Redondeza, gostou bastante, que disse que tinha um atendente ali do lado de fora da farmácia, passando, perguntando, dando bom dia, chamando para entrar, muito simpático, sempre sorridente, isso destacou. Quem foi? Foi o João. João, você está de parabéns. Muitas pessoas aqui da vizinhança, aqui do condomínio, estão comentando sobre a nossa farmácia, graças a você. A farmácia estava um pouco apagada, a farmácia é nova, mas a sua atitude já nos trouxe clientes, ou pelo menos acendeu a luz para que as pessoas pudessem nos enxergar mais. E aí, você acha que o João não vai querer fazer isso mais vezes? Provavelmente sim, tá? O que mais? Faça apenas o que é de sua responsabilidade. Bom, como eu sou o atendente, eu estou vendo que tem uma fralda ali no chão, um pacote de fraldas, né? Sei lá, o cliente veio aqui, se barrou, deixou cair, não pegou, mas eu só fico no balcão. A farmácia está vazia, não tem ninguém na fila para ser atendido, mas eu não posso pegar o pacote de fraldas porque eu só sou atendente. Errado, viu, gente? Não sejam espertinhos. A ideia aqui de fazer apenas o que é de sua responsabilidade é o seguinte: não execute de forma a prejudicar o atendimento na farmácia. Então, assim, vou fazer uma coisa que é da Ana? Não, é a Ana que está fazendo. Ela tem condições de fazer e é dela, ela é a competência dela, é a área dela, ela tem mais experiência. Por que eu vou meter perdão a expressão, não, assim, por que eu vou me meter, vou me enfiar nessa? Não, se ela quiser ajuda, eu posso auxiliar, mas a responsabilidade maior é dela. Então, quando a gente fala em responsabilidade aqui, tem a ver com, principalmente, com atendimento ou algumas partes do serviço que estão direcionadas para algum outro profissional. Então, a Ana é responsável por prestar um atendimento, sei lá, para crianças, ou para mães, para gestantes. Posso ajudar. Se ela for ao almoço, eu posso ajudar. Mas se ela estiver na farmácia e não está fazendo nada, deixa com ela. Não posso invadir. Lembra muitos falam, cada um no seu quadrado, né? Essa é a ideia aqui, tá? O que mais? Professor, invadir é eu passar à frente dela no atendimento. Isso. Agora, eu cooperar com o meu colega de trabalho Exatamente. não é invasão, né? Exatamente. A ideia aqui, Ana, inclusive cooperação, colaboração vai estar mais para frente. Daqui a pouco eu vou falar sobre esses itens. Exatamente. Se eu coopero, se eu ajudo, se eu não tiro a responsabilidade, se eu não atrapalho, eu não prejudico o atendimento da farmácia ou do meu colega, show! É isso aí. Muito bom, Ana. Esse é o caminho mesmo. O que mais? E aqui, ó. Isso aqui, eu usei duas expressões aqui, acho que vou tentar explicar. Está assim na apostila, cuidado com as críticas, façam sempre críticas construtivas e tal. Mas a ideia é, seja cirúrgica, ou seja, precisa. Muito cuidado com as palavras que você vai utilizar. Muitas vezes não temos a intenção de machucar alguém, mas talvez eu estou usando aqui palavras erradas. Sem querer, eu acabei machucando o meu colega. Meu companheiro, minha companheira de equipe aqui de trabalho. Então, estrategicamente, utilizem as palavras corretas, tá? Quando vocês forem criticar. Lembrando, crítica construtiva. Tá bom? Sempre, não adianta os outros falar assim, Ana, deixa eu ver, Nádia, o que você fez aqui, ó? Você tá louca? Você colocou os pacotes aqui de fralda aqui logo aqui na entrada? Se o fluxo da farmácia aumentar, ninguém vai passar, ué. Você quer que os clientes passem um por cima do outro? Não seria diferente? Nádia, que bacana, a sua ideia foi muito boa.
Pô, gostei demais, gostei muito da sua iniciativa, mas assim, caso o fluxo da formação aumente, geralmente aumenta porque a gente está chegando perto do fim de semana, talvez vai complicar um pouco a passagem do pessoal. Será que você não poderia montar justamente desse jeito que você montou, mas mais ali naquele cantinho, que ali eu acredito que não vai atrapalhar o fluxo. Mas assim, eu gostei muito, entendem? A verdade é diferente. Eu não só, entre aspas, apontei, não é essa a ideia, tá? Mas eu não só mostrei, aquilo talvez não era algo tão legal, não foi tão legal no sentido da localização, o local que ela colocou um monte lá, alguns pacotes de fralda, mas eu também mostrei uma outra direção para ela. Olha, eu gostei, uma vez, uma professora, a gente estava falando de feedback, né? De dar um retorno para o paciente e tal. E aí ela usou uma expressão que eu nunca vou esquecer. Bom, não é enquanto eu tiver com a cabeça boa, assim, né? Um pouco melhor. Ela falou, toda vez que você for dar um feedback para alguém, que você for comentar algo de alguém, sempre faça sanduíche. Eu fiquei assim, caramba, eu fiquei confuso, achei que eu estava no curso da saúde. Tá falando de sanduíche? É gastronomia ou é sanduíche, né? Brincadeira, mas aí ela falou, ó, sempre pontos positivos. O que você gostou do que a pessoa fez? Elenca. Depois, cuidadosamente, você coloca os pontos negativos. Então, o que não foi tão legal? O que poderia ser melhor? Como a pessoa poderia resolver esse problema que você mostrou, né, que você apontou e tal. E depois você fecha com pontos positivos de novo, encorajando. Entenderam? A base do sanduíche. Começo sempre pela base do sanduíche, lógico. A base é ou está voltada para os pontos positivos. De recheio, coloca os pontos negativos ou pontos a melhorar, apontando sempre o caminho. Depois eu fecho o sanduíche com pontos positivos, encorajando, motivando, novamente reforçando os pontos que eu gostei, que eu achei interessante, sei lá. E aí isso ficou para mim. Tá? Então, apliquem também essa metodologia, não sei se pode chamar assim, esse método, sei lá, sanduíche, para quando vocês forem dar uma devolutiva, um retorno, um feedback para um colega de equipe, por aí vai. Tá bom? O que mais? Respeitem a individualidade de cada colega. Eu fui brincar com o Claudinei, ele não gostou. Mas eu brinco com a Carol, ela gosta? Bom, Carol, o Claudinei, o Claudinei. São duas pessoas diferentes. Inclusive, de personalidades diferentes. Então, respeite a individualidade. Mas aí ele é chato. Não é que ele é chato, esse é o jeito dele. Você tem que entender que com a Ana vai, com a Carol vai, com a Samara, com a Renata, com o Caio, com o Jones, vai. Mas com o Claudinei, talvez com a Nádia, com a Thalia, com a Jaque, talvez não vai funcionar. Beleza? E para fechar, busque sempre uma autoavaliação. O que você fez foi certo? Tem algo a melhorar? Quais são os pontos que você mudaria na sua atuação? Sempre uma autoavaliação. A gente falou bastante sobre isso na aula passada também, né? Bom, e aí aqui são os pontos que eu falei, que eu acabei de dizer para a Ana, os pontos voltados para, chama o livro características. Eu colocaria também qualidades. Então, eu preciso, para poder atuar com brilhantismo e ser esse agente promotor do ambiente adequado de trabalho, né, preciso dominar, não só saber o que significa, mas também colocar na prática alguns itens: colaboração, cooperação, parceria, relacionamento saudável, resultados e sempre humildade. Sou melhor que, né? Eu não sou melhor que vocês. Essa é a ideia. Sempre pronto ou pronta para aprender. Um jeito diferente de fazer. Sejam humildes, é nesse sentido aqui, tá? Professor. Oi. Ninguém é tão grande que não possa ouvir e nem tão pequeno que não possa aprender, concorda? Que bonito, Ana, é verdade. Então, a vida da gente, eu acho assim que a gente não precisa tropeçar nas pessoas
para ter cargos melhores. A gente pode conseguir as coisas com cooperação, com colaboração, com amizade. Isso, é verdade. Você está correto. Com esses itens aí, ó. Respeito, empatia, são itens importantes realmente. Verdade, Ana. Obrigado. Esse é o ponto. São alguns pontos que a gente tem que observar que vão, com certeza, nos trazer resultados positivos. É verdade. Obrigado, Ana. Essa imagem aqui, tá aí, ó. Tem um alvo, eu sei qual que é a meta. A meta é vender tantos R$ 1.000 por mês. A meta é atingir tantos novos cadastros no mês. A meta é fidelizar, sei lá, tantos clientes. Não sei. Uma meta aqui, tem um alvo, um foco, um objetivo. E percebam que todos dessa equipe estão auxiliando e marchando, caminhando juntos, no mesmo compasso, em direção ao alvo. A meta, né, o foco. E tudo indica que isso vai ser cumprido, né, pelo ângulo aqui, todo mundo junto, trabalha em equipe, com certeza essa meta vai ser batida. Viram que coisa linda, né? Então, esse é o foco da aula aqui, ó. Não trabalho sozinho. Ainda bem, né? Porque se eu ficasse doente, a farmácia ia falir. Se chegasse mais de um cliente, talvez eu não ia dar conta de atender. 3, 4, 5, 20, 30 clientes eu não ia dar conta. Se eu trabalhasse sozinho. Por isso que tem uma equipe. E todos têm o seu papel. Legal, né? E, bom, então é isso. Agora a gente precisa colocar em prática. Dominar a parte teórica, mas o domínio aqui também tem uma relação com praticar, viu? É dominar realmente. Tem que colocar, pôr a mão na massa. Usar esses elementos discutidos aqui para você ter uma conduta, uma postura mais ética, mais adequada, mais ideal, mais profissional, mais respeitosa, mais empática para com o seu colega de trabalho. Consequentemente, você vai acabar promovendo um ambiente adequado, ideal, gostoso, amistoso de trabalho. Isso vai resultar em resultados mais positivos, provavelmente alcançar metas e por aí vai. Beleza? Então, essa é a ideia. Não adianta só saber. Só saber não vira nada. Tem que fazer. Né? Porque senão, problema não dá BO, né? Se você fizer isso, você vai, por exemplo, ter melhorias na produtividade, na qualidade de trabalho, na motivação da equipe, e tantos outros itens são melhorados quando a gente olha para isso, tá bom? Então, não tem erro. Esse é o capítulo sobre a relação entre o atendente e o farmacêutico. É uma relação humana, uma relação de troca de informações. Veja a imagem aí. Uma engrenagem, todo mundo caminhando junto para o mesmo foco. Aqui todos montando o quebra-cabeça. Legal, né? Vamos, então, entender esses pontos, considerá-los para a nossa atuação e, como a Ana falou, não prejudicando, atrapalhando o nosso colega de trabalho. Tem que respeitar o espaço dele, respeitar a sua individualidade e todos esses outros pontos. Agora, a gente vai começar a falar sobre a parte B da aula, que é uma perguntinha curiosa, hein? Poderia, porventura, o farmacêutico prescrever? Será que é só o médico que receita? É só o médico que faz prescrição de medicamentos, né? Lógico. Será que não? É isso que a gente vai ver agora nessa segunda etapa da aula. Um pedaço muito curioso, viu? Um capítulo muito curioso. Com certeza traz algumas informações novas para a gente, tá? Então, sim, respondendo de cara, né? Sim, o farmacêutico pode prescrever, tá? Professor, mas então por que tem médico? Calma, não vamos misturar o gado. Gado leiteiro e gado de corte. A expressão significa o quê? Não vamos misturar as coisas. Cada um no seu quadrado, como a gente disse no ambiente de trabalho. O médico
prescreve para algumas situações. O farmacêutico pode prescrever para outras, e é isso que a gente vai ver aqui, tá? Então, o médico não é descartável. Não, ele também tem o seu papel, e é isso que a gente vai conversar um pouquinho mais agora, tá? Principalmente no farmacêutico, lógico. Bom, tem essa resolução aqui, mais uma, né? A gente falou sobre uma de 2004, se eu não me engano, agora a gente vai falar sobre uma de agosto de 2013, que é a resolução 586. O que essa resolução faz, professor? Qual é o objetivo dela? O que ela trata? Qual era a intenção quando criaram essa resolução aí? Essa resolução, pessoal, foi aprovada para regulamentar as atribuições clínicas do farmacêutico. Então, ela vem também com o objetivo de implantar, regulamentar a prescrição farmacêutica. Forma simples, o que é essa prescrição? Em quais condições ela serve? Pode ser usada? E quem que é o farmacêutico? Quem que é esse profissional que pode trabalhar com a prescrição farmacêutica? Esses são os itens que essa resolução veio para discutir. De forma resumida, essa resolução 586 autoriza o farmacêutico a prescrever medicamentos. Fantástico, né? Primeira vez que você tem contato, não sei se é de vocês, mas quando você tem contato pela primeira vez com essa informação, você fala, caramba, peraí, então, ué, não sou médico? Não. Aí está escrito aí na resolução. Lei, isso é uma lei, tá, gente? E você fala, uau, eu não sabia disso. Isso a gente é animado, né? Mostrando o quê? Cada vez mais, quanto mais a gente sabe, mais adequado, mais profissional, mais ético é o nosso comportamento, a nossa conduta. Se eu sei que um farmacêutico também pode prescrever em algumas situações, se o paciente vai lá na farmácia se queixando de algum sintoma, e eu sei que esse sintoma pode ser talvez algo que o farmacêutico pode prescrever um medicamento, não preciso mandar o paciente lá para o médico. Fala, não, você poderia passar com a Joana, sei lá, digamos que a farmacêutica seja a Joana. A Joana é farmacêutica, vamos ver se ela consegue te ajudar. E aí a Joana vai ver se é possível ou não, se está dentro das competências dela. Percebem que coisa linda? Farmácia é algo lindo, né? Maravilhoso. Vamos continuar. O que mais? A ideia aqui, então, resumidamente, essa resolução 586 autoriza o farmacêutico a prescrever alguns medicamentos e outros produtos com finalidade, ou seja, com objetivo, tá, terapêutico. Para quê, professor? Para tratar alguns transtornos menores. Vejam, não é para toda e qualquer doença, para toda e qualquer condição. Está bem claro aqui, ó, para o tratamento de transtornos menores, cuja a dispensação não exige a prescrição médica. Ou seja, o que isso aqui significa, professor? É um transtorno menor? É o médico que tem que prescrever? Não, não é o médico, não. Então, o farmacêutico pode. Dependendo da situação que a gente vai ver aqui, né? Mas a ideia é essa, tá? Transtornos maiores, mais complexos, que arrisquem, que coloquem mais a vida do paciente em risco, não é com o farmacêutico, é com o médico, tá? Tem uma definição daqui a pouco para ficar mais claro para você. Mas entenda isso, não é toda doença, toda condição, todo transtorno que esse farmacêutico pode prescrever. Não, não, não. Para os menores somente, e somente para aqueles em que, né, nos quais o medicamento pode ser dispensado, pode ser passado para o consumidor sem uma receita médica, sem uma prescrição médica. Na prática, vai regulamentar uma prática que já acontece, ó. Ou você acha realmente que isso não acontece nas farmácias? Na minha cidade acontece, muito, 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 muito. Então, muitas vezes a pessoa, eu vou no postinho, eu, inclusive já ouvi várias vezes, né? Eu vou no postinho, o médico não me atende. Vou na farmácia, eu conheço o João há 15 anos, é o João quem dá medicamento para a gente, porque o João entende dos medicamentos, sabe? O farmacêutico João ali da farmácia ali da esquina, ali da Norte, sei lá, não sei. Né? Professor, oi. Desculpa, vou falar Imagina. de novo.
Imagina. Nas cidades pequenas, onde não tem, assim, muitos hospitais, e só tem Aham. alguns postinhos, tem farmacêutico que trata como se fosse um médico, né? Lá em São Joaquim, Ainda muitas são existe assim. isso um pouquinho, não é tanto, porque já se evoluiu muito, mas antigamente o farmacêutico parecia o Aham. médico da cidade. Parecia o médico, né? O doutor. Então, lá em São Joaquim da Barra, tem algumas ainda farmácias que são mais antigas, que Na é uma cidade que prática eu bem nasci ainda comum. tem isso. É muito comum, muito comum. É verdade, Ana. Então, o que o pessoal aqui, né, as pessoas que formularam essa resolução entenderam? Cara, se isso já acontece em várias cidades, realmente, como a Ana disse, principalmente cidades do interior, né, onde você tem poucos profissionais, enfim, principalmente cidades pequenas. Se isso já acontece, será que realmente o farmacêutico não tem capacidade de prescrever? Não me refiro a prescrever todos os medicamentos, mas alguns ele deve ser capaz. E aí foi isso que o pessoal que formulou essa resolução pensou. Estava correto, né? Porque essa prática, como a Ana disse, e eu também dei exemplo, já acontece há muito tempo. A ideia aqui é só regulamentar, é colocar na lei. Mas já acontece. Então, esses farmacêuticos agora têm o respaldo da lei para determinadas situações. É o que a gente vai ver na aula de hoje, nessa parte, né? Esse é o objetivo, a gente olhar e entender esses pontos, tá? Professor, como é que esse cara, consumidor, o cliente, chega lá na farmácia? Aí tá aí, ó. Normalmente a turma chega perguntando qual medicamento o farmacêutico, ou até mesmo o atendente recomenda para ele. Acontece, acontece. E aí, essa pergunta, qual medicamento você me recomenda, João? Essa pergunta está voltada para essa prática que eu falei que acontece. Sempre aconteceu, sempre aconteceu. Então, por quê, gente? Se a gente for parar para ver, pensamento, de certa forma, lógico, né? Não estou falando que é certo, mas o pessoal associa, faz uma associação direta. Ué, se o cara sabe que se ele formou e ele estudou sobre medicamentos, ele deve saber para que esse medicamento funciona. Talvez ele vai conseguir me ajudar. É mais rápido do que eu ter que passar pelo doutor que está com a agenda lotada. Vou falar com ele. Entendem a associação? O cara estudou, ficou 5 anos na faculdade, estudando anatomia, farmacologia, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Estudando pra caramba, ralando. Bioquímica, biofísica, várias coisas. Estudou só conteúdo denso, conteúdo pesado. Talvez ele consiga me ajudar. Por que não? Talvez ele consiga me ajudar. E é por isso que as pessoas sempre perguntam: qual que é o medicamento que você me recomenda? Bom, mas uma definição de prescrição farmacêutica está aqui, tá? É um ato pelo qual o farmacêutico seleciona e documenta terapias farmacológicas e não farmacológicas e até mesmo outras intervenções que estejam relacionadas, que tenham a ver com o cuidado da saúde do paciente. Querendo o quê? Procurando o quê? Objetivando o quê, né? Qual que é o objetivo disso, dessa prescrição farmacêutica? Está aqui, ó, em verde. Eu coloquei em negrito e passei o tracinho embaixo, para ficar bem claro qual que é o objetivo. Objetivo: competir com o médico. Tirar o paciente do consultório médico e trazer para a farmácia. Acabar com a profissão da medicina e da enfermagem. Não é nada disso. O objetivo não é competir, mas sim sempre, né, a ideia é trabalhar com promoção. Promoção do quê, gente? Promoção da saúde. Promoção da saúde. Com proteção à vida do paciente, com a recuperação da saúde dele. Está gripado? Toma o medicamento para recuperar, por exemplo, né? E prevenção de doenças, ou até mesmo outros problemas de saúde. Percebem? O objetivo não é competir,
não é mostrar quem é melhor, quem entende mais de medicamento, é quebrar o consultório do doutor que é famoso da cidade. Não, não. Simples assim. O nosso objetivo é, resumidamente, proporcionar o melhor estado de saúde possível para o paciente. Dentro do que a lei permite. Bom, dentro do que a lei permite, dentro das competências do farmacêutico, ele pode ajudar. Pode ajudar. E vai ajudar, né? Pelo menos é isso que a gente espera. Essa é a ideia da prescrição farmacêutica, pelo menos. Professor, você está falando do farmacêutico, eu entendi. Chama, inclusive, prescrição farmacêutica. Então, eu já vi que ele pode, que tem essa resolução 586 que aprovou e colocou isso em pauta, colocou isso para acontecer na justiça, que era uma prática que já acontecia há muito tempo. Beleza. Mas estamos falando somente do farmacêutico. E o atendente? O que ele tem a ver? O que o atendente tem a ver com essa resolução, ou até mesmo com a prescrição médica? É isso que a gente vai ver agora. Ah, não. O atendente, lembra que eu falei nessa aula até, né? Que o atendente trabalha auxiliando, cuidando, dando suporte, né? Uma ajuda ali para o farmacêutico, para a missão. E a ideia do farmacêutico, quando a gente olha para essa resolução 586, né? A ideia do atendente é que ele também continue atuando, auxiliando o farmacêutico que tem a capacidade e a legitimidade de fazer prescrições para resolver problemas de saúde. Ou seja, quem pode prescrever? Só o farmacêutico. Mas eu, atendente de farmácia, posso auxiliá-lo. Posso ajudá-lo da melhor forma possível, para a gente conseguir completar a missão. Executar, cuidar da saúde do paciente, promover uma saúde com qualidade, né? Qualidade de vida, bem-estar, melhor estado de saúde possível. Essa é a ideia. Esse é o nosso papel enquanto atendente de farmácia, né? Bom, professor, quais seriam os benefícios? Eu já imaginei alguns aqui, mas quais seriam os benefícios dessa resolução? Está aqui, ó. Vamos lá? Respaldo legal para farmacêuticos e atendentes de farmácia. Lembra que eu falei que era uma frase que já acontecia? Mas acontecia, entre aspas, fora da lei, né? Vocês entendem o fora da lei, né? Não estou criticando. Vocês entendem, né? Acontecia fora da lei porque a lei não falava que essa era uma atribuição do farmacêutico. Então, nesse sentido, era fora da lei. Mas agora, há um respaldo legal. Não. Tem uma lei que fala que eu, farmacêutico, posso fazer. E que eu, atendente, estou aqui para poder auxiliá-lo. Há um respaldo para esses profissionais. E também, há também, né, benefícios voltados para o paciente. Por quê? Porque é possível fazer um tratamento responsável, diminuindo, inclusive, a chance de automedicação. Nossa, ô Claudinei, eu tô com uma dor de cabeça, cara. Insuportável. Insuportável. Você não quer me passar, não quer passar um medicamento para eu tomar, não? E é o Claudinei na farmacêutica, na atendente, não é nada. Ele tem sempre dor de cabeça, ele passou o remédio dele, eu vou e tomo. Automedicação. Não passei pelo farmacêutico, não passei pelo médico, nem por nada. Fico tomando por minha conta. A responsabilidade é minha, mas os prejuízos também serão meus. Então, quando a gente coloca um farmacêutico, mais um profissional, para poder prescrever alguns medicamentos, foi o que eu falei para você, geralmente as pessoas associam isso à facilidade. Poxa, é muito mais rápido ter um medicamento quando eu vou na farmácia do que quando eu vou no postinho. Muitos associam assim, e consequentemente, não é regra, né, gente? Mas uma parte opta por ir na farmácia em vez de tomar o medicamento a esmo. Quero tomar, vou tomar. Não, vou fazer assim, ó. Vou passar na farmácia, isso aqui lá tem um Zezinho que ele pode me ajudar. Entende? Então, esses são alguns dos... Lógico, tem outros. Mas esses são alguns dos benefícios, tanto para os profissionais, farmacêuticos e atendentes, bem como para os pacientes também. Essa resolução, que fique claro, eu já deixei claro, né? Mas eu vou falar de novo assim,
Não quero ser chato, tá, gente? É porque isso realmente é importante. Não me entendam mal. Essa resolução não tem o objetivo de ultrapassar os limites do médico. O médico tem as suas funções, as suas competências, as suas atribuições. Tá? Nós estamos, de certa forma, colaborando. Cada um fazendo aquilo para poder, cada um fazendo a sua parte para poder ajudar esse paciente, tá bom? Então, que fique claro, por favor, não estamos anulando o papel do médico, tá? A ideia aqui dessa resolução é conceder algumas permissões ao farmacêutico. E, obviamente, se a gente fornece ao farmacêutico, como ele tem uma equipe para auxiliá-lo, de atendente de farmácia, essa equipe também, consequentemente, acaba sofrendo impacto. Né? Então, se eu autorizei o farmacêutico, os atendentes também, de certa forma, vão precisar e vão poder ajudar a auxiliar dentro de suas competências e permissões legais. Tem que estar na lei. Bom, professor, tá bom, já entendi o que é prescrição farmacêutica, eu entendi que só pode ser direcionada para transtornos menores, caso a dispensação não exija prescrição médica. Foi isso que você falou lá no início da aula, tá correto? Eu entendi também que nós não estamos anulando a prescrição médica, correto? Verdade? Eu entendi que tem uma resolução que veio para colocar em prática algo que já acontecia. Perfeito, é isso mesmo. Mas assim, professor, todo farmacêutico pode fazer? Pergunta difícil, né? Assim, nossa, você não tem informação porque é difícil, né? Sim, todo farmacêutico pode. Desde que vejam a condição. Sim, a resposta é sim. Objetivamente falando, sim, todo farmacêutico pode. Desde que esteja registrado no Conselho Regional de Farmácia. Falei farmagem. Farmagem. Desculpa, de farmácia, tá? Seja registrado no Conselho Regional de Farmácia. Tome como base evidências científicas, é claro, né? Vai dar uma pomada fungícida, uma pomada, sei lá, para micose, se o paciente está com gripe. Tem que ter evidência científica. Claro, lógico. E também adote princípios éticos. Então, se o farmacêutico preenche, e aí eu vou pedir licença para usar essa expressão, né? Mas se ele preenche esses itens aqui, sim, pode prescrever. Tem que estar registrado, tem que usar boas evidências científicas, uma base sólida de evidências científicas, e também tem que adotar princípios éticos. Tá bom, agora eu entendi tudo então, então já estou show. Mas só faltou uma coisa, talvez a coisa mais importante, professor. Quais são os medicamentos que o farmacêutico pode prescrever? Quais seriam os medicamentos que estão sob, lembrando, né? Sobre, por cima. Sob, um B mudo, sob, embaixo. Ó. Sobre, por cima. Sob, embaixo. Quais são os medicamentos que estão sob o guarda-chuva aí dessa prescrição farmacêutica? Quais são os medicamentos que o farmacêutico pode prescrever? Para quais situações? Vamos ver. Vou te contar. Bom, o que isso quer dizer? Gente, na prática, é fundamental que o farmacêutico, e aí tem que fazer, né, já um gancho também, que a gente, né, o atendente, tanto o farmacêutico como o atendente, dominem alguns conhecimentos. Na apostila está o termo, está só o termo, não tem o significado. Talvez fique um pouco difícil para você, eu tentei encontrar significados mais fáceis assim, tá? Pelo menos para você ter noção do que é semiologia. Talvez você lesse aí na apostila, você não ia entender nada. Falou, tá bom, eu sei que eu tenho que dominar conhecimentos de semiologia. Beleza, mas eu nem sei o que é isso. Então foi por isso que eu trouxe
uma definição simples, rápida, sucinta, só para você ter uma noção dos assuntos que são requisitos para um farmacêutico poder prescrever. Fisiopatologia é o primeiro. Resumidamente, eu só vou ler, tá, gente? Não é o foco da aula, eu só trouxe aqui mesmo, então eu só vou ler o que significa. Fisiopatologia tem que estar lá no portfólio do farmacêutico, tem que dominar. Por quê, professor? Porque é o estudo da evolução e das funções do organismo durante a doença e das alterações que essa doença provoca. Um exemplo, vou só dar um exemplo, tá? Não tem nada a ver com farmacêutico, não, só para você entender. Quais são as alterações que o coronavírus causa no nosso corpo? E aí os pesquisadores vão entender, bom, essa alteração, essa, causa isso no sistema respiratório, isso e aquilo no sistema digestório, aquilo no sistema circulatório, no sistema nervoso. O que causa? Quais são as alterações? Essa é a ideia, tá? Semiologia está voltada para o estudo dos sinais e sintomas das doenças humanas. Quais são os sinais e sintomas da doença? Então, isso que tem que saber. Farmacologia, isso aqui é a área dele, né? É o mínimo. Está voltada para a ciência que estuda os efeitos de uma substância química, princípio ativo, sobre a função dos sistemas biológicos, especialmente dependendo ainda, obviamente, né, dependente da interação droga-organismo. Ou seja, o que essa substância, essa droga, causa no organismo? O sentido dele, quero melhorar algum ponto que não está bom. Vou usar essa droga para conseguir atingir esse objetivo. Essa é a ideia da farmacologia. Interações medicamentosas, farmacovigilância, e aqui de novo a comunicação interpessoal. Percebem? Professor, você está louco. Agora você falou uma coisa bem assim, bem louca, né? Você falou fisiopatologia, tem tudo a ver com biologia, com corpo, com células. Parece fazer sentido. Você falou de semiologia, estudo dos sinais e sintomas. Tá bom, tem sentido também. Farmacologia, tem tudo a ver. Interações medicamentosas, também tem a ver. Farmacovigilância, tem a ver também. Mas aí, do nada, no último item, você colocou comunicação interpessoal. Não foi errado, não? Não. Ah, por quê? Por quê, gente? Vou dar uma situação só. Como é que o farmacêutico vai prescrever um medicamento se ele não é bom em comunicação interpessoal? Se ele não sabe quais são os sinais e sintomas do paciente? Se ele não sabe conversar? Se ele não é bom na troca de informações? Não vai funcionar, né? Se ele não sabe falar direito, não sabe conversar, se ele é ríspido, grosso, né, grosseiro, selvagem, ou impaciente, ou não olha nos olhos do paciente, né, do cliente, alguém frio, gélido, não é bom em comunicação interpessoal, não sendo bom nessa comunicação, já era. Pode manjar muito de farmacologia, pode entender demais de semiologia, fisiopatologia, interação medicamentosa, farmacovigilância, pode mandar bem tudo isso. Semiologia, pode. Pode voar em todos esses 5 itens aí, 5 elementos. Mas se ele não for bom em comunicação interpessoal, de nada adianta. Tá? Então não foi em vão. Não foi em vão esse item aqui não, tá? A comunicação interpessoal tem absolutamente tudo a ver com a proposta da prescrição farmacêutica. Professor, por que você colocou um slide de um relógio aqui? Estude. E aí aqui você colocou também livros, ótimo. O que é isso? A ideia, pessoal, é nós entendermos que é fundamental que você atendente, domine esses itens, tá? Quando eu falo dominar, é de preferência saber um pouco mais sobre aqueles assuntos ali. Porque você, muitas vezes, pode ser consultado. Claro, a palavra final, geralmente, é do farmacêutico, porque ele entende mais, eu sei de tudo isso. Mas,
Em alguns momentos, o farmacêutico talvez pode até, sei lá, não está muito atualizado, ou, sei lá, está viajando muito, o paciente está com dor no pé, o paciente está com micose, um fungo. De repente, ele vai passar um medicamento para a garganta, umas coisas assim que você fala, não, mas espera aí, mas isso não tem nada a ver, porque o sintoma é dor de garganta, mas o sintoma, desculpa, é que está com coceira no pé, então eu estou vendo isso, esse sinal e sintoma, tá, no cantinho dos dedos, está esbranquiçado, está descamado, está parecendo um fungo, mas ele está passando um medicamento para a garganta? Isso está errado. Ô, João, será que esse medicamento, chama no canto, lógico, não na frente do cliente, não, lógico, mas aí você pode poder conversar com ele, que talvez ele está com a cabeça quente, ou ela, e aí se perdeu, viajou na maionese, é humano, né? Não é um robô. Pode viajar também. E aí você consegue, da melhor forma possível, com educação, no seu lugar, né? Lembra, né? Aquilo que é sua responsabilidade. Então, no seu quadrado, como a Ana falou, tentando ajudar, você consegue, talvez, e com certeza, né? Poder ajudar o seu companheiro de equipe, tá? Então, a minha ideia, quando eu coloquei essas figuras aqui, é justamente trazer para você a ideia que você tem que se debruçar sobre a autoestima, tá? Não só sobre esses pontos aqui, mas principalmente sobre os medicamentos que não precisam de prescrição, que a gente chama de MIPs, medicamentos isentos de prescrição. Isento significa o quê? Não precisa. A criança até 6 anos de idade está isenta de pagar a passagem no ônibus. O que é isento? Não precisa. Está desobrigado. Não há necessidade, tá bom? Então, você precisa conhecer esses medicamentos aqui, que são isentos de prescrição. A gente carinhosamente chama de MIPs. A ideia desses medicamentos aqui, que tem tudo a ver com a prescrição farmacêutica, são esses aqui que o farmacêutico consegue ajudar, e também, principalmente, né, esses aqui, tratam sintomas e males menores. Lembra que eu falei para vocês? Qual que é a ideia da prescrição farmacêutica? Transtornos menores, cuja a dispensação não exija prescrição médica. Lembra? Até gravei a frase, que é exatamente assim que estava. Tá bom? Então, tenho que entender sobre MIPs, que tem o objetivo de tratar esses sintomas, esses males que são menores. São disponíveis sem a prescrição ou receita médica, por terem segurança e eficácia, ou seja, são seguros, conseguem atingir um objetivo, conseguem resolver, conseguem melhorar a saúde do paciente, tirar o mal-estar, sei lá, dor de cabeça, enfim, conseguem resolver o problema do paciente de forma segura, de forma eficaz, desde que usados da forma correta. E aí aqui entra o nosso papel novamente. Então, é um medicamento que não precisa de receita médica, é um MIP, medicamento isento de prescrição, mas, ainda assim, tem que ser usado da forma correta. Não significa que é porque é um MIP que não vai matar, que não vai fazer mal. Não. Tem que ser usado com responsabilidade. Com cautela, segurança, com qualidade. Como é que eu garanto isso? Ou tento, pelo menos, orientando, informando o paciente. Essa é a ideia, tá bom? Professor, você já falou de sintomas menores, de sintomas, males menores, transtornos menores, 2 ou 3 vezes na aula. O que significa? Você tem uma definição? Tá aí, ó. Enfermidade aguda de baixa gravidade, de breve período de latência, que vai desencadear uma reação orgânica, a qual tende a cursar sem danos ao paciente, e que pode ser tratada de forma eficaz, segura, com medicamentos e até mesmo outros produtos com finalidades terapêuticas, cuja dispensação não exija prescrição médica. Tá bom? Resumindo, gente. Resumindo,
Transtornos menores são aqueles transtornos que não colocam, aparentemente, né? Pelo menos pela avaliação, não colocam a vida do paciente em risco. É isso. Tá? Esses são os transtornos menores. Porque se fugir disso aqui, fugiu dessa condição, tem que ir para o hospital. Tem que ter uma assistência diferente. Aí é outro profissional que vai lidar. Não é na farmácia que vai resolver isso. É lá no hospital, é com o médico, é com o enfermeiro, com qualquer outro profissional que tenha a ver com o quadro. Tá? Professor, beleza. Entendi o que é prescrição. Eu também entendi que eu preciso estudar semiologia, farmacologia, todos os itens que você colocou ali. Beleza, tá tranquilo. Entendi também agora, acabei de entender o que são os sintomas ou males menores, mas são os MIPs. Quais são esses medicamentos aí que são isentos de prescrição de receita médica? Aqui, ó. De novo. Vou pegar essa apostila, eu vou caminhar aqui, ó. Página 43 a página 46. Vejam, depois você pode dar uma conferida, tá? Você pode não, eu vou falar sobre isso. É necessário. Mas tem tabelas. E aí você tem uma lista, vários medicamentos, vários objetivos e até mesmo algumas observações para você estudar. E aí, gente, eu procurei colocar aqui, frisar isso várias vezes no slide, porque a gente precisa, na medida do possível, dominar o conhecimento, esse conteúdo. Professor, mas eu sou uma negação, velho. Eu sou assim, uma negação mesmo para poder lembrar, sou uma negação para poder estudar. E aí, gente, sempre que possível, eu recorro a técnicas de estudo, de leitura. Tem muita coisa boa na internet. Tá? Ainda hoje, eu estava procurando algumas coisas relacionadas à aula. Também é essa aula, mas não só. E aí caiu um vídeo do cara lá, falando as técnicas de estudo que ele utiliza. Eu só vi uma, no tempo tive outra que eu tive que ir para a escola. Uma técnica que ele utiliza, eu utilizo sem saber. Eu não sabia e faz todo sentido para mim. Agora, vocês conseguem ver? Deixa eu ver se dá para ver. Não vai dar para ver. Mas a minha apostila é toda rabiscada, tudo. Eu rabisco, desenho, escrevo, faço várias coisas. E ele está falando que uma técnica é você usar marca-texto, né? Que fala, né? Marca-texto. Usar marca-texto, de alguma forma você sinalizar as partes importantes do que você leu, e aí você discutir com outras pessoas. Vou pegar um exemplo aqui, a Valéria. A Valéria está lendo os MIPs, lá na página 43. De repente, ela começa a falar, sei lá, com... Valéria, eu não sei se você tem filho, tá? Só um exemplo, tá bom? Uma situação hipotética. Digamos que a Valéria tem um filho. E aí a Valéria falou, ô filho, hoje a mãe estava estudando aqui sobre os medicamentos isentos de prescrição. Você sabe o que é isso? Os medicamentos isentos de prescrição, filho, são medicamentos que não precisam de receita médica para você poder comprar. É só você ir na farmácia e aí o pessoal lá vai auxiliar, vai poder te ajudar e tudo mais. Eu aprendi isso na aula de hoje. Especificamente, falando sobre alguns MIPs, olha, tem esse aqui. E aí você vai o quê? Retomando aquilo que você grifou. Entenderam a sacada? Pega a apostila, risca, destaca, grifa, faz o que você achar melhor para poder destacar aquilo que for do seu interesse. Depois, você começa a explicar para alguém, a conversar com alguém sobre aquilo que você discutiu, e aquilo vai ficar na sua cabeça. Isso acontece muito comigo, eu nem sabia, tem coisa que eu grifo aqui, e aí eu venho para a aula para poder falar, e depois realmente eu vejo e falo, caramba, como é que isso ficou na minha cabeça? E aí eu lembro que é porque eu adotei essa técnica, tá? Mas lógico, existem várias outras, e aí tem gente que fala sobre o melhor horário para ler, enfim, então tem muitas coisas que você tem que procurar, mas a ideia é
Ler. Professor louco, mas para eu ler eu vou ter que gastar tempo. Você não vai gastar, você vai investir. É um investimento no seu futuro. É um investimento na sua pessoa. Quem sabe mais, geralmente no mercado de trabalho, e muitas vezes é mais valorizado. Por que um doutor ganha muito? Quando eu falo doutor, não estou falando de médico, tá? Doutor é quem tem doutorado. Você sabia que para concurso público, tem alguém que tem graduação como eu tenho um salário. Se eu tivesse mestrado, o meu salário aumentaria em torno de 55%, com mestrado. Se eu fosse doutor, se eu tivesse doutorado, meu salário ia aumentar uns 70 e tantos por cento, quase 75%. Por quê? Porque, sendo doutor, eu sei mais. Tenho mais informação. A informação vale. Não só dinheiro, claro, não é só isso que eu quero dizer, tá, gente? Mas é para mostrar para você o quê? Tem que estudar, tem que se debruçar. Ah, mas eu vou gastar tempo. Não, você vai investir. Pare de orar com essa visão que é algo negativo. Na verdade, é algo positivo, né? Algo que vai ajudar você, as pessoas que vão na farmácia e tudo mais, tá bom? Então, para saber os MIPs, tem que ler, tem que estudar página 43 a página 46. Tá? Mas a ideia é que esses MIPs sejam esses medicamentos isentos e que a gente consiga proporcionar o acesso para esses clientes, para esses consumidores e tudo mais. Para isso, existe mais uma resolução, tá? Que é a 98, lá de 2016. E a ideia dessa outra resolução é colocar ou fixar as exigências para que um medicamento possa ser registrado como MIP. Então, lembra que eu falei? A gente já sabe o que é MIP, mas existe um padrão. Para que o medicamento seja registrado como MIP, ele precisa atender a alguns critérios. Tá bom? Para que ele seja vendido ao consumidor, tem que atender a alguns critérios, é isso que essa resolução de 2016 trata. Beleza? O que ela fala, por exemplo, é que as indústrias podem se enquadrar os seus medicamentos como MIPs, mas precisam seguir alguns parâmetros. Tempo de comercialização, perfil de segurança, indicação para tratamento de doenças não graves, óbvio, indicação de uso por curto período, ser manejável, ter baixo potencial de risco. Lembra que eu falei que a segurança, lembra da delícia, né? Trabalhar com eficácia e com segurança. Então tem que ser baixo potencial de risco. E situações de mau uso, ou até mesmo casos de abuso, não apresentar potencial de dependência, alguns critérios que o medicamento precisa ter para ser registrado como um MIP, para que as indústrias possam registrá-los e tudo mais. Quando a gente fala da prescrição farmacêutica, naturalmente, existe um passo a passo. Obrigatoriamente, há a necessidade de eu falo nós, equipe farmacêutica, né? Equipe, seguirmos um passo a passo. Então, geralmente, o paciente, então tá aqui, ó, literalmente passo a passo, por isso que eu coloquei essa imagem aqui, ó. 1, 2, 3, então tá aqui, ó. O paciente vai chegar na farmácia, ele vai solicitar um medicamento para um sintoma. Eu tô com dor de garganta, sei lá, tô com febre, com dor de garganta. Ele vai solicitar um medicamento. Lembra da pergunta que eu fiz durante a aula? Que medicamento você me recomenda? Lembra dessa pergunta? Durante a aula eu fiz. O paciente vai chegar, vai relatar o que ele está sentindo e vai perguntar qual que é o medicamento que você vai receitar. Que a equipe vai receitar para ele, que vai recomendar, que vai sugerir, indicar, então. Depois, passo 2. Então, o paciente vai solicitar uma entrevista. Né? A ideia da entrevista é a gente chama na faculdade anamnese. É uma investigação, como se fosse um questionário. Você faz várias perguntas para a pessoa,
com o objetivo de captar informações para analisá-las e aí sim você ter um direcionamento certo. Então, peraí, mas você está com dor de garganta? Desde quando? Começou quando? E aí você vai, e aí você, farmacêutico, eu digo, né? Farmacêutico, juntamente com você, vai pegando essas informações, somando para tentar entender o quadro do paciente. Por quê, professor? Por que tentar entender? Porque o farmacêutico tem que saber se aquele quadro, se aquele paciente tem que ir para o médico ou não. Porque se o sintoma, se o quadro do paciente exigir um atendimento médico, não é na farmácia que isso vai acontecer. Então, aí já não é com o farmacêutico, não é com você atendente, não é na farmácia. Tem que ir para o consultório, tem que ir para o hospital, para o postinho, para a UPA, para algum lugar que tenha médico. Entenderam? Entenderam a importância da comunicação interpessoal? Que era o item que a gente viu. Sexto item que o farmacêutico tem que dominar é aquele vão usar. Se ele não fizer as perguntas corretas, o paciente muitas vezes deixa de relatar, deixando de relatar, era algo sério que deveria passar pelo médico, ele vacilou, ele mesmo por conta própria quis dar um medicamento e isso pode trazer prejuízo para o paciente, tá bom? Então, o paciente vai solicitar, você vai fazer entrevista, não o farmacêutico, mas o tenente, fazer a entrevista com o cliente, depois entender se necessita ou não de atendimento médico, caso não necessite, o farmacêutico vai separar, né, vai fazer a seleção do que é ideal para aquele quadro, qual que é o medicamento, qual que é o tratamento e tudo mais. Vai passar as orientações para o autocuidado. Olha, você tem que tomar isso, tantas e tantas vezes por dia, nessa condição, nesse horário, enfim, as orientações. Depois, vai ter que acompanhar o tratamento para ver se está dando ou não certo. Esse é o passo a passo. Percebe que não é algo simples? Não é chegar, eu estou com dor nas costas. Toma esse medicamento aqui. Não, isso está errado. Está errado. É algo sério. Não é só isso. O medicamento, entender ou escutar qual que é a dor, qual que é o sintoma do paciente é o passo 1. São 6 passos. Não é só saber qual que é o sintoma e já ir dando medicamento. É errado. Porque senão eu pulo do 1 para o 4. Seleção da terapêutica adequada. É errado, eu tenho que entender o que é vasculhar o passado, histórico, passado entre aspas, né? Não entendam mal, né? Para tentar pegar informações pertinentes. Resumo da aula. Relação entre o farmacêutico e o atendente de farmácia. Vimos que há sim uma relação no sentido de o ambiente que os dois trabalham é o mesmo habitat. É isso aí, tem isso mesmo. Mas a relação da aula aqui tem a ver com relacionamento interpessoal, um relacionamento em equipe. Para isso tem que seguir aqueles passos que a gente viu, que a gente discutiu e tudo mais, que também são fundamentais, né? São importantíssimos para que a equipe vá bem, para que a equipe se dê bem. Isso é muito importante, tá bom? O que mais? Vimos também sobre a prescrição farmacêutica. Não só o médico pode receitar. Em alguns casos, entendam como transtornos menores, os sintomas e males menores, cuja dispensação está isenta de prescrição. Nesse caso, o farmacêutico pode ajudar porque tem um respaldo da lei. Ele pode ajudar, o atendente pode auxiliar e tudo mais, seguindo passo a passo, como a gente viu durante toda a aula. Deixa eu mostrar uma coisa aqui, ó. Eu deixei aqui para você, espero que seja útil, tá? Opa, perdão. Ó, eu deixei aqui para você alguns links, tá? Caso você tenha interesse, eu espero que sim. O senhor pode mandar pelo Zap, professor? A apresentação? Sim. Vou mandar. Uhum. Eu vou ver se eu, agora encerrando, eu vou tentar copiar os links e mando para vocês lá. Se não, vai estar dentro da apresentação, tá bom?
É que eu tenho mais uma aula obrigada. agora. Imagina, mas eu acho que dá para mandar assim. Então tá aqui, ó. Professor, qual que é o link da resolução 586? Aqui. Qual que é a lista de MIPs? Quais são os medicamentos e anos de prescrição? Você tem na apostila, mas você pode dar uma conferida aqui também. É um link bem legal. Quero saber mais da resolução de 2016. É aquela que fala, lembra? Que fala o que é que o medicamento tem que ter para ser registrado com o MIP. Aqui também o link. Beleza? Então, esses são alguns links que eu deixei para vocês aí, para quem tiver interesse. É bem legal dar uma conferida. Semana que vem nós vamos falar sobre a atenção farmacêutica e sobre um item importantíssimo. Lógico, a atenção também é muito importante. Você vai entender por quê, eu vou só revelar mais para frente. Mas é um item bem legal, bem curioso também, que acontece também muito em cidade pequena, em cidades grandes também. Mas isso aqui em cidade pequena acontece demais, essa atenção farmacêutica. E a farmácia popular. A gente vai entender um pouquinho mais sobre a ideia do que é essa farmácia, o que ela pretende, qual é o objetivo dela e tudo mais. Então, uma slidezinha de goodbye. Alguém tem alguma dúvida, galera? Eu vou descompartilhar, tá? Porque acabou aqui o slide. Mas, alguém tem alguma dúvida? Ah, que bom que vocês colocaram aqui no tema. Que bom que gostaram. Que bom. Obrigado, obrigado. Alguém tem alguma dúvida? A gente pode ir. Tá tudo bem? Show? Bom, então beleza. Eu só quero que o senhor pode fazer gentileza de colocar os slides para a gente Claro. no Zap, tá? Claro, Obrigada. claro, imagina. Obrigado a vocês. Bom, um beijo então. Fiquem com Deus. Muito obrigado, gente. Tchau. Boa noite, Obrigadão professor. mesmo. Tchau, tchau. Tchau.